Prosseguindo, foi entregue aos gentios, mais um comentarista. Refere-se ao átrio dos gentios, que era o átrio mais distante do templo. Essa medida é para juízo. Então, esse aqui também, ele defende aquela ideia de que quando ele vai medir, né, é medida para juízo. 42 meses. Isso se refere ao período que encerrará o tempo dos gentios. Ele menciona Lucas 21, 24, está aqui do lado, a gente vai ler ela. Na metade da grande tribulação, o anticristo se voltará contra Israel, de fato atacando-a, e ela será derrotada temporariamente. Ele ocupará o templo, fazendo dele seu centro de atividades religiosas. Ele o ocupará por 3 anos e meio. Então tá aqui, ó, 42 meses, mais um autor, mais um comentarista. Este total é equivalente a 1.260 dias, a 3 anos e meio, ou metade de uma semana de anos. E é a expressão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Note a frase por 3 dias e meio. É a época na qual o anticristo procurará destruir o povo de Deus. Não deve ser uma designação literal, mas simbolizando um período curto de aflição. O verdadeiro Israel de Deus será preservado por Deus através dos dias críticos. A visão é de consolação para o povo de Deus, contrastada com a condenação prevista para seus opressores. Esse autor aqui, ele não é pré-tribulacionista, eu acredito que ele é pós-tribulacionista, então ele acha que a igreja ela passa pela grande tribulação, por isso que ele faz esse tipo de comentário aqui. Daniel 12, versículo 1 e 7, falando do tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Mateus 24, versículos 15 ao 21, a gente vai ler só o início, versículo 15 e o versículo final, versículo 21, falando da grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, e aí versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Lucas 21, 24, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. E a gente fecha com 2 Tessalonicenses 2, versículos 13 e 4, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Antes da vinda de Jesus vai vir a apostasia primeiro. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aqui está a planta do templo descrito lá no livro de Ezequiel. Existem interpretações de que seria esse templo aqui que vai ser reconstruído, mas também pode ser o templo milenial, tá? Milenial, construído até pelo próprio Senhor Jesus. Isso aqui é a parte completa do templo, tá? As paredes mais exteriores. Aqui é o pátio dos gentios, que ele diz que os gentios vão ser dados a eles, tá? O templo é isso aqui, ó, só essa partezinha pequena, o templo propriamente dito, tá? É o santo dos santos, e aqui é o lugar santo, tá? Então, neste lugar, o anticristo vai se assentar como se fosse o próprio Messias. Eu fecho com essa outra planta aqui também. Aqui ela está bem mais clara, bem mais visível. Aqui o pátio exterior, que é dado aos gentios, que ele fala aqui no versículo 1. E aqui o templo, essa parte mais escura, tá? O lugar santo e o santo dos santos.
E aqui a gente fecha a nossa primeira parte do nosso estudo hoje. Apocalipse 11, versículo 3. E darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Aqui eles vão profetizar durante um tempo também, que nos dá a certeza de que ainda faltam 3 anos e meio para terminar a grande tribulação. Eles vão profetizar durante todo esse tempo. Na pior parte ali da grande tribulação vão estar essas duas testemunhas ali que vão testemunhar do Evangelho de Cristo. A segunda parte, as duas testemunhas mártires, Apocalipse 11, versículo 3 ao 12. O tempo de sua profecia, durante os últimos 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. É desconhecida a identidade exata destas duas testemunhas. Especula-se que sejam Moisés e Elias, ou Enoque e Elias, mas nenhuma dessas teorias são conclusivas. Quando a gente fala em testemunha, isso vem lá desde o tempo da lei, lá em Deuteronômio 19:15, uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então não é por acaso que nós temos essas duas testemunhas aqui em Apocalipse capítulo 11. Mateus 18:16, aqui o contexto é como se deve tratar a um irmão culpado. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Jesus Cristo como sendo a fiel testemunha, a gente viu lá em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 19:10, um spoiler aqui, acho que é o primeiro que a gente está vendo. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus. Então a testemunha é isso, para isso, testemunhar Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. 18 fatos que identificam as duas testemunhas. São 2 homens, e não alianças ou dispensações, por exemplo. Então se ele fala isso, que não são alianças e não são dispensações, então significa que alguém interpreta que essas duas testemunhas são alianças. Por exemplo, a nova aliança e a antiga aliança. Tá? São dispensações, por exemplo. Então ele diz que não, que são 2 homens de fato. Elas são testemunhas de Cristo. Esse poder, lhes será dado no futuro, quando elas vierem à terra. Para isso, não é preciso ser homens que já exercem este poder. Serão profetas, profetizarão nos últimos 42 meses, 1260 dias, ou 3 anos e meio desta era. A era termina, então, no final da grande tribulação, que seria o fim do mundo, O fim dos tempos termina ali, no final da grande tribulação, e começa aí uma nova era com Cristo reinando. Próximo item, ou fato que identifica as duas testemunhas. Estarão vestidas de saco, são simbolizadas por 2 oliveiras e 2 castiçais que estão diante de Deus. Ele menciona Zacarias 4. Já estavam no céu quando Zacarias profetizou, cerca de 500 anos antes de Cristo. João as viu no céu por volta de 96 depois de Cristo. Por isso, quem quer que sejam, são 2 homens trasladados para o céu, pelo menos 500 anos antes de Cristo. E isto exclui João Batista, o apóstolo João, e qualquer outro homem que viveu depois de 500 depois de Cristo. E eles serão invencíveis durante os 3 anos e meio de seu ministério. Eles terão poder para destruir seus inimigos, do mesmo modo que seus inimigos tentam destruí-las, a respeito das testemunhas. Poderão fazer sair fogo de suas bocas para consumir seus inimigos. Terão poder para fazer parar de chover durante todos os dias de sua profecia. Terão poder para tornar a água em sangue e ferir a terra com pragas quando bem quiserem. Quando o ministério de 1260 dias chegar ao fim, o espírito angélico sobrenatural do abismo usará o anticristo para matá-las. Uma vez que está destinado aos homens morrer uma só vez,
escrito lá em Hebreus 9, 27, é certo que as duas testemunhas são dois homens que nunca morreram, para que possam morrer nas mãos do anticristo no futuro. Isto exclui, como uma das testemunhas, Moisés ou qualquer outro homem que já tenha morrido. Permanecerão mortas por 3 dias e meio e então serão ressuscitadas. Isto também prova que são dois homens que nunca morreram e que não serão homens imortais, ressurretos, quando descerem do céu para iniciar seu ministério. E aí a gente chega no último item, 18. Ao que parece, há somente 2 homens na Bíblia que poderiam cumprir estes fatos sobre as duas testemunhas, Enoque e Elias. Está claramente pré-anunciado que Elias será uma das testemunhas em Malaquias 4, versículos 5 e 6. A gente vai ver isso mais à frente. João Batista nunca foi Elias, cumprindo esta profecia. Ele disse que não era Elias, lá em João 1:21. Só vinha no mesmo espírito e poder de Elias, para preparar o coração dos homens para o primeiro advento do Messias, assim como Elias preparará o coração dos homens para a segunda vinda do Messias. Enoque é o outro homem trasladado que não viu a morte em sua vida na terra. Ele coloca as referências aqui, a gente também vai ler. Ambos profetizaram o juízo, está lá em Judas e 1 Reis. Ambos deverão voltar e morrer sua morte estabelecida na terra, como todos os homens que vivem antes do arrebatamento. Aí ele se refere a Hebreus 9, 27, que todos os homens morrem uma vez. Se Enoque ou Elias tivessem sido trasladados em um corpo imortal e glorificado, teriam sido as primícias da ressurreição e não Cristo. Isto prova que estão no céu em seu corpo natural. Vejam que interessante ele coloca aqui. E continuarão ali até voltarem para cumprir Apocalipse capítulo 11. A vida de Enoque e de Elias é paralela em todos os sentidos. Por isso, tem as mesmas chances de ser as duas testemunhas.